Bruno Vieira Amaral é um dos nomes interessantes dos novos narradores portugueses, com uma obra já premiada. Ele é designadamente Prémio José Saramago, e deste livro, uma edição da Quetzal, Bruno Vieira Amaral, em Manobras de Guerrilha, constrói uma obra interessante que analisa o percurso de alguns heróis totais e heróis incompletos, heróis que se completam na própria teia profunda da narrativa. Ele tem um ritmo de escrita que, aliás, é detetável na leitura dos seus artigos em várias publicações, mas este livro, que aliás tem um grafismo de capa apelativo, Manobras de Guerrilha, Pugilistas, Pokémons e Génios, ele vai de Fernando Chalana a David Bowie, passa por outros, de uma forma crítica, engenhosa, com o grande prazer de contar histórias. É um livro que se lê com gosto e que mostra quais os caminhos que são percorridos pelos narradores portugueses atuais, sobretudo por esta geração. É uma geração que, também neste caso concreto e no caso deste autor, do Bruno Vieira Amaral, situa os heróis no espaço e no tempo e também os coloca à nossa frente de acordo com a memória do que eles próprios viveram e tiveram para contar ao escrever estas histórias. Um livro que vale a pena ter e ler, de um autor cujo percurso, obra e opções em próximos livros será conveniente e útil acompanhar, porque seguramente outros livros virão que merecerão a nossa justificada atenção. Outra escolha é uma escolha que tem muito a ver com as incertezas da nossa contemporaneidade. É um livro, é uma edição da Bertrand Editora, chama-se Utopia para Realistas, parte de uma frase, das muitas frases aforísticas, com grande profundidade filosófica e sociológica, escritas e ditas por Oscar Wilde, muitas vezes em contextos que nada tinham a ver com a profundidade destes temas. Ele disse: o progresso é a concretização de utopias. Resta saber que progresso e que utopias. Neste momento o conceito de progresso passa profundo e marcadamente pelas novas tecnologias, e resta também saber que espaço existe para estas utopias na nossa época contemporânea, quais são os desafios que nos são colocados e aos quais devemos dar resposta. Ele consegue, portanto, este autor, Rutger Bregman, portanto, neste livro da Bertrand Editora, fala da maneira como os conceitos de progresso e de rendimento foram evoluindo. Ele faz esta análise sem o espartilho da divisão do mundo e da leitura da realidade em direita e esquerda. Fala com imaginação, com engenho e numa perspectiva inovadora, que é aquela de quem, a partir do saber universitário partilhado e confrontado com as grandes metamorfoses da realidade política, económica e social, consegue analisar o mundo do trabalho, o mundo da viagem, o mundo da globalização, o mundo do rendimento e do trabalho, o que ele faz de uma forma engenhosa, de uma forma útil e de uma forma profundamente desafiadora. Vale a pena ler e ter, para percebermos melhor o mundo que somos, um mundo que se transforma connosco e que nós ajudamos a transformar, não sabendo muitas vezes para onde vamos e como vamos. O último destaque deste apontamento sobre livros vai para um livro pesado, materialmente, de Ian Morris, uma edição da Bertrand Editora, que se chama Guerra para que serve? Tem um ponto de exclamação e um ponto de interrogação. O ponto de exclamação e o ponto de interrogação fazem sempre sentido e têm lugar quando falamos deste drama profundo e estrutural que é a guerra. Ele fala-nos do que foram 15 mil anos de guerras globais, de guerras civis, de guerras regionais, daquilo que a guerra tem de trágico e de terrível. Basta pensar nos mais de 60 milhões de mortos da Segunda Guerra Mundial e nos milhões de mortos da Primeira Guerra Mundial, dois conflitos trágicos que assolaram o século XX, para nós percebermos o drama com o qual estamos a lidar. Ian Morris, neste livro que tem como subtítulo o papel do conflito na civilização dos primatas aos robôs, lembra-nos de que forma é que estes 15 mil anos de conflitualidade, que tão bem analisados foram
numa correspondência séria e profunda de Freud com Einstein, que não chegaram a nenhuma conclusão definitiva sobre a evitabilidade ou a inevitabilidade da guerra, ele explica-nos também que o pior da relação do ser humano com o fenómeno da guerra vai ser no próximo meio século, em que muito de terrível e de trágico pode acontecer, designadamente porque se incorpora no conceito de guerra e de conflitualidade as novas realidades que vão da informática à bioquímica, que passam por todos os mecanismos, ferramentas, instrumentos e espaços que, colocados ao serviço do engenho e da capacidade de destruição do ser humano, podem fazer da guerra algo de terrível, da qual por vezes se tiram consequências do ponto de vista tecnológico e do pensamento que podem ajudar a evoluir a humanidade, mas que em geral as perdas em vidas humanas e perdas na nossa capacidade de nos relacionarmos com o mundo são consequências trágicas que convém sempre evitar. A não perder um livro sobre a guerra e, do nosso ponto de vista, pensando nós no assunto, contra a guerra.